Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre o comportamento do brasileiro no trânsito. Então, se você quer fazer uma redação, precisa fazer uma redação sobre esse tema, me acompanha nessa videoaula. Nós vamos começar a videoaula hoje um pouco diferente. Nós vamos começar com uma curiosidade, que é a Lei 11.705, datada de 2008. Essa lei prevê que é proibida a venda e o oferecimento de bebidas alcoólicas em estabelecimentos que fiquem à BR. E nessa lei também, as vias que dão acesso à BR também são proibidas de oferecer e vender bebida alcoólica para consumo no local. É uma lei de 2008 que existe até hoje, mas muita gente não sabia. Então a gente começa a videoaula com essa curiosidade. Vamos agora para o repertório sociocultural. De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, é proibido dirigir alcoolizado. Ou seja, dirigir sobre o efeito não só de bebida, como de medicamentos também. E isso evoca aquilo chamado infração gravíssima. É o primeiro repertório, usar a lei, o Código de Trânsito Brasileiro. O segundo repertório, como sempre, eu vou trazer um filme para vocês. E o filme, eu acredito que vocês já imaginam qual seja, Velozes e Furiosos. Para dar uma contextualização local, usa Velozes e Furiosos 5, que foi rodado no Brasil. Quer dizer, parcialmente no Brasil. Mas enfim, como a gente tem que trabalhar sobre essa questão de trânsito, né? E a gente precisa dessa localização, então usa no Brasil. Nós vamos falar aqui sobre o que chama racha, pega, infrações diversas da lei. Eu acredito que vocês já tenham visto esse filme, a saga inteira até, então fica muito fácil linkar esse filme na sua introdução. E o terceiro repertório sociocultural é um documentário muito forte chamado Luto em Luta. E é um documentário que promete evidenciar as barbáries que ocorrem no trânsito do Brasil. Ele é um documentário com imagens, com cenas muito fortes, que infelizmente é um retrato do nosso trânsito brasileiro. Então eu tenho para vocês aí 3 referências socioculturais que vocês podem usar da melhor forma possível no texto. Se me permitem uma sugestão, eu acredito que vocês devam utilizar na introdução ou o filme ou o documentário. Eu deixaria a questão da lei para o corpo do texto, mas é apenas uma sugestão. O texto é seu, a decisão é sua e você que vai fazer com que aquilo esteja linkado ao resto do texto. Vamos para o desenvolvimento. A primeira pontuação que eu coloco para vocês é que o relatório da Polícia Federal afirma que a maior causa de acidentes no trânsito no Brasil é a direção agressiva. Isso mesmo, gente, o brasileiro, quando entra no carro, ele se torna extremamente agressivo. Me lembra muito um desenho antigo, acredito que vocês não viram esse desenho, que é um desenho do Pateta que quando ele entra no carro ele transforma. E é mais ou menos isso mesmo. O brasileiro tem uma direção mais agressiva. Isso quer dizer que ele faz ultrapassagens inapropriadas. Isso quer dizer que ele acelera em locais que não deveriam ter alta velocidade, ele não obedece à velocidade daquela via. Por vezes, em estrada com pista dupla, ele faz ultrapassagens que são inapropriadas e inadequadas, desobedecendo aquele sinal, além da própria verbalização. O brasileiro, ele se torna muito agressivo no trânsito, então ele acaba discutindo muito. Ou seja, daqueles que param o carro para poder discutir, daqueles que xingam, daqueles que ofendem, toda vez que vê algo que julga errado ou inapropriado. Por vezes se esquecendo que ele comete às vezes o mesmo erro. Normalmente, uma das coisas que se aprende quando você está tirando a carteira, quando você está estabelecendo aquele processo todo, né, para ser habilitado, é que você precisa de uma direção preventiva.
Ao mesmo tempo que eles ensinam preferência, eles ensinam uma coisa chamada direção preventiva. E o brasileiro confia muito na ideia de preferência e esquece da direção preventiva, que quer dizer, você dirige para você, mas você dirige para o outro também. Então, quando você visualiza que o outro não deu a preferência no trânsito, numa questão preventiva, você para. Mas aí, às vezes, o brasileiro para, às vezes causa acidente e às vezes discute. Um outro problema que devemos levar em consideração é que cada região do Brasil, ela oferece um problema no trânsito, um comportamento no trânsito. Por exemplo, na região sudeste, o problema são dois. O problema é o excesso de velocidade e a falta de equipamentos no carro, que vão gerar acidentes. O excesso de velocidade, eu acho que é autoexplicativo, eu acabei de mencionar um pouco sobre ele, e a falta de equipamentos. Às vezes, a manutenção do carro. Então, por exemplo, o pneu do carro não está de acordo com aquilo exigido pelo Código de Trânsito. Ele passou o limite. É o que nós chamamos de pneu careca. E a pessoa continua usando o carro. E, por exemplo, em épocas de chuva, pode ocorrer, por exemplo, do carro deslizar, criando um acidente absurdo. Algumas pessoas insistem, às vezes, em não usar o cinto de segurança, principalmente quando estão no banco de trás. Outras pessoas, por exemplo, a luz do farol queima, a luz de seta queima e as pessoas não fazem a manutenção, não trocam. Então isso também é um fator muito grande e é um fator na região sudeste. Eu devo dizer a vocês que a direção agressiva não é necessariamente uma característica só brasileira. Eu estou nessa aula focando no Brasil porque é o nosso tema. No entanto, isso ocorre em outros países também. Os Estados Unidos, por exemplo, eles possuem a mesma característica do brasileiro, a agressividade no trânsito. E os Estados Unidos é um país que ele foi apelidado como pátria do automóvel, justamente pela quantidade de automóveis que existem e são adquiridos lá. Então a gente não pode dizer que é uma característica só do brasileiro. De forma análoga, os Estados Unidos possuem a mesma característica que nós, brasileiros. A direção agressiva são comportamentos no trânsito que o motorista tem que coloque em risco a sua própria vida, a vida do outro e propriedades, sejam públicas ou privadas. Isso quer dizer que, por vezes, devido a essa conduta do motorista, ele pode, claro, não querendo, eu acredito que não, atropelar uma pessoa, não ter paciência para esperar a faixa de pedestre, e isso pode gerar um caos, porque nós sabemos que a faixa de pedestre, ela tem uma preferência para aquelas pessoas que estão atravessando. E quando o brasileiro está dentro do carro, é muito interessante que ele esquece também que ele é pedestre. Ele assume as duas posições. Dentro do carro ele é motorista, mas quando ele sai do carro ele é pedestre. Logo, ele deve respeitar a condição que por vezes ele se encaixa também. Uma outra questão relevante que a gente precisa conversar é que, de acordo com a Folha de São Paulo, o índice de pessoas que usam celular ao telefone aumentou drasticamente. Sabemos que por lei é proibido o uso de celular quando você está dirigindo. Tanto é proibido o uso de celulares que se você, por exemplo, se você tiver um iPhone e conectar o seu iPhone, no celular e pedir informações à Siri, você vai ver que a Siri vai responder coisas tipo: não posso responder isso, você está dirigindo. Pare o carro. Alguma coisa similar a isso ela vai responder. Pode fazer o teste aí. Ocorre que é porque na nossa lei é proibido usar o celular. Você pode usar mecanismos de áudio. Quer dizer, você pode acoplar o seu celular e usar o áudio para poder ouvir mensagens, músicas e todo o resto. No entanto, a maioria dos brasileiros utiliza o celular mesmo, fisicamente. Ou seja, ele não utiliza um sistema de multimídia. Então, ele coloca o celular no ouvido para poder conversar,
digita a mensagem com uma mão, dirigem com a outra. Houve até uma publicidade muito interessante que foi feita pelo governo, mas ela já tem um tempo, essa publicidade, que consistia no seguinte: consistia em uma pessoa dirigindo e aí vinha alguém e tampava os olhos dessa pessoa por 5 segundos. E aí vinha a mensagem falando: é 5 segundos que você perde o controle do carro. Foi uma publicidade muito interessante mesmo e uma analogia também muito interessante. Mas os brasileiros, eles usam muito o celular. E justamente por digitar mensagens, justamente por ler mensagens dirigindo, é que muitos acidentes acabam ocorrendo no trânsito. Agora nós vamos falar sobre os acidentes graves e a sua porcentagem relatada pela Polícia Federal. Com 17,8% nós temos a alta velocidade, dirigir muito rápido. Eu devo dizer a vocês que isso não ocorre só nas BRs, isso ocorre dentro dos centros urbanos também. O brasileiro, ele ultrapassa o limite de velocidade permitido naquela via. Logo, ele acaba causando acidentes. Nós temos atropelamentos, como eu disse a vocês, com vítima e sem vítima. E o número, de acordo com a Polícia Federal, é muito alto. Para ser considerado um acidente grave, nós temos essa porcentagem de 17,8%. E a única coisa que o brasileiro precisava fazer é obedecer à sinalização, aquela velocidade permitida naquela via. Seria o suficiente para reduzir esse número. Com 10,8%, nós temos o brasileiro dirigindo sobre a influência do álcool. Acredito que aqui caiba você fazer analogia com a lei seca. No entanto, quando o brasileiro dirige embriagado e ocorre de ter um acidente grave, isso normalmente é encarado, pode ser encarado como o chamado homicídio doloso. Agora é considerado doloso, ou seja, com a intenção de matar. Por que agora é considerado doloso? Pelo seguinte motivo: eu sei, todos nós sabemos, que não podemos dirigir e beber. Porque quando a gente bebe, a gente perde parte do reflexo. E dependendo da quantidade do álcool, perde muito o reflexo. Logo, estamos inaptos a dirigir. É por isso que existe a campanha Se Beber, Não Dirija, ou o Motorista da Rodada e várias outras campanhas que foram feitas. Sabendo disso, e aquele motorista decide, ele opta por beber e ainda assim dirigir, ele está sim assumindo a culpa de que um acidente grave pode ocorrer, que ele pode ser literalmente acusado de homicídio caso ocorra doloso. Isso dá de 6 a 20 anos de prisão. Com 7,5%, nós temos o brasileiro com dificuldade em se manter na sua via, na sua mão. Isso ocorre também em BRs, mas dentro das cidades também. Em BR, em caso de ultrapassagens, em que o brasileiro não obedece às faixas que existem ali. Quando se está numa BR, a faixa contínua, quer dizer, as duas linhas, representam que é proibida a ultrapassagem, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, quer dizer, tanto para quem vem quanto para quem vai. Não se pode fazer ultrapassagem naquele trecho. No entanto, na BR, quando a gente tem uma linha contínua e uma linha pontilhada, a linha pontilhada quer dizer que daquele lado que tem a linha pontilhada é permitida a ultrapassagem. E aí pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. No entanto, o brasileiro desobedece essa lei, ele desobedece essa conduta. Por vezes, a linha está contínua dos dois lados e o brasileiro faz a ultrapassagem. Isso quer dizer que, muito provavelmente, ele não tem total visibilidade daquele local que foi marcado com as duas linhas contínuas. E corre o risco de ter um acidente grave, que é o que, infelizmente, a gente vê bastante nas estradas brasileiras. Com 6,2%, o uso de telefones celulares no trânsito, mesmo sabendo que não pode.
Eu não vou me desenvolver mais nesse quesito porque vocês já assistiram o vídeo, vocês viram que a gente já conversou bastante. Mas o índice de pessoas usando o celular com acidente grave é de 6,2%. Com 4%, falhas em obedecer os sinais de trânsito. E aí nós temos aquela questão de obedecer a placa, tipo, reduza a velocidade, pare, proibido parar e estacionar. Trecho acentuado na pista, né? Presença de animais na pista e todos os outros códigos e placas que todo candidato a motorista é obrigado a decorar porque elas são importantes no uso. E aí, quando as pessoas desobedecem esse tipo de sinalização, acaba ocorrendo acidentes graves e com um índice de 4%. Temos a questão do sono ou cansaço. É um índice de 2,5%. No entanto, eu devo dizer a vocês que muitos motoristas, para se manter acordado e cumprir prazos, e aqui eu estou falando de pessoas que atuam profissionalmente no trânsito, fazem uso de uma substância apelidada de rebite. E rebite é uma substância que mantém essa pessoa acordada. Só que ela consegue segurar isso durante um tempo. Passou desse tempo, se torna extremamente perigoso. E o motorista ele pode ter picos de sonolência ao volante. E quando esse motorista tem picos de sonolência ao volante, ele pode perder o controle do carro, criando acidentes às vezes fatais. E o último ponto, não menos importante, mas que deve ser abordado, tem a ver com a agressividade do brasileiro, que conversamos ao longo desse vídeo, está associado também ao estacionamento. Muitos brasileiros são desrespeitosos quanto a vagas pré-estabelecidas. E aqui eu estou falando de vagas voltadas a deficientes físicos, pessoas com deficiências e principalmente a idosos. Dependendo da situação e dependendo do local, muitas pessoas não respeitam essa prioridade que é um direito por lei e acabam colocando o carro com a ideia de que, é rapidinho, é 2 minutos só, né? E aí para numa vaga de deficiente ou para numa vaga de idosos. Nós tivemos algumas manifestações sobre isso também. Eu não sei se eu vou conseguir achar, se eu conseguir achar eu coloco ao lado para vocês, de que foi feito uma vez, uma pessoa parou numa vaga de deficiente, se eu não me engano, e as pessoas encheram o carro dessa pessoa de papeizinhos para poder lembrar essas pessoas de que aquela vaga não era dela. Era uma manifestação, era uma espécie de protesto, justamente por causa do desrespeito dessas vagas que são garantidas por lei. No mais, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Então, se você gostou, se inscreva no canal. Se você não quiser se inscrever, super entendo, mas pelo menos curte esse vídeo, porque é assim que o YouTube vai divulgar esse vídeo para outras pessoas que precisam escrever sobre esse tema. É uma forma de ajudar as outras pessoas e a mim também, é claro. No mais, um grande beijo para vocês, até a próxima videoaula. Tchau, gente!